Olá, queridos amigos e irmãos, seja muito bem-vindo para mais uma Escola Bíblica Dominical. É muito bom ter a sua presença, a sua participação aqui conosco. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Na semana passada falamos sobre a espera do Mestre e hoje, dando continuidade, no assunto, hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: não tema o fim. Semana passada estudamos 1 Tessalonicenses. Essa semana nós vamos estudar 2 Tessalonicenses. Obviamente que estamos aqui estudando de forma panorâmica, essas cartas, cartas que têm sido bênção em nossas vidas. As epístolas, são atuais para as nossas vidas, são atuais para a Igreja de Cristo hoje em dia. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos aí onde você estiver e nós vamos orar ao Senhor neste momento, que Deus possa estar abençoando grandemente sua vida e que nós possamos ser abençoados e edificados através do estudo da palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, obrigado a Deus querido por este momento onde o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos e de compartilharmos uma porção da tua palavra. Guarde o teu povo, abençoe cada dia mais a tua igreja e continue, ó Deus querido, nos iluminando no entendimento da tua palavra, no entendimento das sagradas escrituras. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos e oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não tema o fim. Obviamente, irmãos, que todas as vezes que falamos sobre o fim do mundo, sobre o fim de todas as coisas, este tema mexe conosco, não é verdade? Este tema mexe com as pessoas quando nós falamos sobre o fim do mundo. Mas para nós cristãos, falar sobre o fim do mundo, ao mesmo tempo em que às vezes pode nos deixar um pouco preocupados, é importante também que tenhamos o entendimento que para o salvo em Cristo Jesus, o fim do mundo, o fim de todas as coisas será um momento de alegria para o salvo, porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, será maravilhoso. Maravilhoso será o dia em que nós estivermos juntos do Senhor. Paulo ele escreve 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, escreve aí essas duas cartas, com um pequeno intervalo entre elas, para falar sobre a doutrina das últimas coisas. Obviamente, a doutrina das últimas coisas, que nós a conhecemos como escatologia, e sempre que falamos sobre escatologia, que é a doutrina dos fins dos tempos, das últimas coisas, nós sempre nos reportamos ao Apocalipse de João. Mas aqui estamos falando, nossa palavra nestes dias é baseado no Apocalipse, poderia assim dizer, de Paulo, presente em Tessalonicenses. A Bíblia também fala em outros livros sobre o fim dos tempos, sobre o princípio de dores, por exemplo, descrito lá em Mateus capítulo 24. É fato que, como servos de Jesus, nós não podemos e não devemos ser ignorantes, irmãos, acerca das últimas coisas. Deve ser o nosso desejo conhecer mais a palavra de Deus e entender um pouco sobre a doutrina das últimas coisas. Paulo ele instrui o povo acerca do fim dos tempos, acerca da morte. Na semana passada a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso e hoje, caminhando na mesma direção, falando, sobre o tema Não tema o fim, a segunda carta aos Tessalonicenses, queremos aqui dar continuidade neste assunto tão importante, tão pertinente à nossa vida cristã. Sobretudo, a minha palavra para você, que é um salvo em Cristo Jesus, que é um servo de Deus, que eu e você, que nós possamos sempre, ao falar do fim dos tempos, lembrar que é motivo de alegria saber que um dia estaremos com Jesus. O fim para o salvo é motivo de júbilo, é motivo de alegria, é motivo de darmos glórias a Deus, porque nós estaremos juntos do Senhor.
Essa carta ela foi escrita depois da primeira carta aos Tessalonicenses e ela busca fortalecer e encorajar a fé dos irmãos diante das adversidades da vida, bem como também despertar para a responsabilidade de um viver cristão atuante. É nosso dever, é nossa responsabilidade, quando falamos sobre a doutrina das últimas coisas, termos o entendimento que nós possamos ser cautelosos, que nós precisamos ser vigilantes e que nós precisamos, irmãos, orar em todo o tempo. A Bíblia fala que nos últimos dias aconteceriam coisas terríveis. 2 Timóteo mesmo nos fala sobre os fins dos tempos, no capítulo 3, sobre os tempos difíceis. A Bíblia nos fala sobre o fim dos tempos, sobre o princípio de dores. A Bíblia nos fala que no fim dos tempos apareceriam falsos profetas e enganariam a muitos. Por isso é vital, é importantíssimo que a gente possa ser perseverante em seguir a Deus, em fazer a vontade de Deus, que a gente possa ser vigilante, Ou seja, estarmos atentos, estarmos observando o mundo, o desenrolar das coisas, estarmos também em espírito de oração, de busca contínua a Deus, para não sermos enganados por estes falsos profetas, não sermos enganados pelo anticristo descrito pela palavra de Deus. Pergunta-se em meio a tudo isso, e quando nós falamos sobre o fim dos tempos, a pergunta que surge é quando Cristo voltará. Quando Cristo voltará? A Bíblia ela não responde essa pergunta de forma objetiva, nem prevê o futuro, mas apresenta dados reveladores nos quais nós podemos ancorar a nossa fé. É fato que Cristo voltará, crendo eu e você, crendo você ou não, acreditando ou não, é fato que Cristo voltará para buscar a sua igreja. E embora nós não saibamos o dia nem a hora, é fato que Cristo voltará. E a Bíblia nos fala sobre, ela nos define características que vão evidenciar o fim dos tempos, o fim de todas as coisas. Mas ao falar sobre a volta de Cristo, o nosso estudo de hoje, ele nos diz e nos apresenta que esperar pela volta de Cristo produz bênçãos em nossas vidas. Esperar pela volta de Cristo produz bênção em nossas vidas. E nós vamos ler os textos bíblicos, não vamos ler todo o texto hoje, base, nós vamos ler aí fragmentos, falando sobre o nosso estudo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, eu vou ler o verso 3 e 4, neste momento, falando o primeiro motivo, a primeira razão de que é uma bênção o fato de que Cristo voltará para buscar a sua igreja, para buscar a todos nós, os salvos, os remidos. Verso 3 e 4 diz: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por essa causa, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Esperar pela volta de Cristo, irmãos, produz bênção sobre a nossa vida. E a primeira bênção que temos quando falamos sobre a volta de Cristo é a bênção da gratidão a Deus pela sua graça. Gratidão a Deus pela sua graça. Graça essa que inunda o nosso coração. Graça essa que nos dá alegria, que nos dá paz. A lembrança constante da volta de Cristo, ela deve deixar o nosso coração repleto, ela deve deixar o nosso coração cheio de gratidão a Deus. Gratidão a Deus porque nós somos salvos pela graça, porque um dia nós fomos resgatados, de que nós somos cidadãos
celestiais. A nossa pátria, o nosso destino final é o céu. E o fato de saber que nós estamos indo para o céu deve encher o nosso coração de gratidão a Deus e deve provocar em nós um desejo de permanecermos firmes e perseverantes em seguir a Deus e fazer a sua vontade. Paulo, aqui nos versos 3 e 4, ele agradece a Deus, ele agradece e louva a Deus pela perseverança daqueles irmãos e ele se alegra em Deus por ver a firmeza daqueles irmãos em seguir a Deus. A lembrança constante da volta de Cristo deve nos deixar cheios de gratidão. Esta é a primeira bênção provocada, pela volta de Cristo, quando nós falamos sobre a volta de Cristo. Outra bênção relatada por Paulo é a confiança. Versos 5 a 7, o texto nos diz: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pela qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulações aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. É isso que diz versos 5 a 7. A confiança do crente, ela está na própria pessoa de Deus, que é justo em si mesmo. A justiça de Deus, ela não se condiciona aos fracassos e aos sucessos, nem é estremecida pelo presente ou futuro. Deus usa, irmãos, os nossos sofrimentos, até mesmo as nossas perseguições e tribulações, para conferir graça aos humildes. E será na revelação de Cristo que o verdadeiro cristão será honrado. Será na revelação de Cristo que o verdadeiro cristão será honrado. Confiança. A confiança de que mesmo sofrendo, que mesmo vivendo dias difíceis, que mesmo estando sujeito a perseguições, às vezes sofremos perseguições. Talvez não diretamente, mas indiretamente sofremos perseguições. Podemos sofrer diretamente e também indiretamente. Perseguições por pertencermos, por servirmos a Cristo, irmãos. E embora possamos estar sujeitos a isso, a volta de Cristo ela produz a bênção da confiança, porque nós sabemos, nós temos a convicção de que Ele virá. Ele virá, breve virá Jesus para nos tirar deste mundo, para nos levar às mansões celestiais. E isso traz confiança às nossas vidas. Outra bênção que a certeza da volta de Cristo traz é de que nos traz consciência também da nossa pequenez, da nossa dependência de Deus. Esta é a certeza que a volta de Cristo traz. É que ficamos mais dependentes do poder de Deus. Verso 11 e 12, o texto diz: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos chamados para uma santa vocação. Todos são chamados à salvação. Nem todos serão salvos, mas todos são chamados à salvação. Então, irmãos, a volta de Cristo nos traz também, produz em nós o fato de sabermos que somos pequenos e que somos dependentes do poder de Deus. A oração de Paulo é que Deus, pelo seu poder, faça com que seu povo pudesse viver de modo digno da vocação cristã. Esta é a oração de Paulo, para que aquela igreja pudesse viver de maneira
digna da vocação cristã, digna da vocação que eles receberam, santa vocação. Cristo morreu na cruz, se sacrificou, se fez carne, se humilhou, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, por amor de nós, para que você e eu tenhamos vida. E nós devemos buscar em Deus viver de maneira digna da vocação que nós recebemos. E Paulo ora para que os crentes de Tessalônica pudessem vivenciar e experimentar isso. Experimentar uma maneira digna da vocação cristã. É de maneira digna que nós devemos viver a vida cristã, honrando a Deus, testemunhando de Deus, testemunhando da graça salvadora de Jesus, testemunhando aquilo que Deus fez por nós, testemunhando acerca do seu tão grande e sublime amor que nos resgata, que nos restaura, que nos proporciona uma nova maneira de pensar, de viver e de agir, irmãos. Então, a volta de Cristo, ela traz sobre nós gratidão a Deus, ela traz sobre nós confiança e ela traz também sobre nós, o fato de sabermos que somos dependentes do poder de Deus. Dependentes do poder de Deus. Isso é produzido em nós quando falamos sobre a volta de Cristo. Também o segundo ponto abordado em nosso estudo, antes da vinda de Cristo. Paulo apela para que eles não perdessem o entendimento e nem se perturbassem. Qualquer influência acerca deste assunto, como uma carta falsificada, deveria ser descartada, uma vez que dois acontecimentos ainda estavam por vir. Eu gostaria de ler agora verso 1 e 2, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, que diz: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem, verso 3 vai dizer, que ninguém os engane de modo algum. Na primeira carta, Paulo ele vai ali tratar com o povo que alguns irmãos, por aguardarem a volta de Jesus, estavam cometendo o equívoco de abandonarem os seus empregos, e acharem que não precisavam de trabalhar mais, aguardando assim a volta de Cristo. E Paulo ali orienta eles a respeito disso. Agora aqui o texto vai nos dizer, Paulo está ali orientando, exortando, abrindo, poderia-se dizer, os olhos do povo de Tessalônica para que eles não pudessem caminhar de forma equivocada nos últimos dias, ao aguardar a volta de Cristo. O texto diz que vocês não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por palavra, quer por profecias, supostamente vinda de nós. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Então, irmãos, devemos aprender a importância e o dever de estarmos atentos, de sermos vigilantes, de não nos deixarmos levar por aquilo que parece ser, mas que não é. Aquilo que parece ser, não é. Que nós não venhamos a nos deixar levar por ventos de doutrinas contrários. E para isso é necessário conhecermos a palavra de Deus, examinarmos a palavra de Deus, estarmos fundamentados na palavra de Deus, para não sermos enganados por pessoas, por falsos ensinos. É Bíblia, irmãos, é conhecer mais a palavra de Deus, é ler a Bíblia, é meditar na Bíblia, é ouvir aquilo que Deus está falando nos púlpitos da nossa igreja. É isso, é buscar a presença de Deus, a orientação de Deus. Antes da vinda de Cristo, nós precisamos viver de forma vigilante. Precisamos tomar o cuidado de não sermos levados, não nos deixarmos enganar por ninguém. É necessário examinar as Escrituras,
Muitas pessoas são levadas por ventos contrários, por falsos ensinos, por falsos profetas, por falta de conhecimento. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Devemos conhecer a palavra de Deus. E antes da vinda de Cristo, né, os acontecimentos que estão por vir antes da vida de Cristo, e é ressaltado aqui no nosso estudo, quais são eles? A apostasia, que é o desvio da fé, né? E o homem da iniquidade. Paulo vai falar sobre o homem da iniquidade. Que homem da iniquidade é esse? É o homem que João vai chamar de anticristo, que ele vai vir e vai enganar a muitos. Vai enganar a muitos. Então, a apostasia, ela dará a oportunidade para a manifestação, né, da iniquidade. Então, né, uma característica antes da volta de Jesus, antes da vinda de Cristo, é a apostasia. O primeiro sinal é que haverá um tempo de grande apostasia, que é a rebelião contra Deus, né? As pessoas vão se rebelar-se contra Deus e as consequências eram desastrosas. Na história da igreja a gente vê isso, né? Na história da igreja nós vemos isso acontecer. A apostasia, ela é um perigo constante, pois é a causa do abandono da fé de muitos de dentro da igreja. Já aconteceu isso no decorrer da história, apostasia, desvio, né? E ainda hoje a gente vê isso cada vez de forma nítida e clara, apostasia. Nós vivemos num contexto hoje atual, né, onde a gente tem aí a questão do relativismo, onde as pessoas estão relativizando princípios, valores morais e éticos, valores que não são absolutos. Pessoas que estão dentro de igrejas, que estão relativizando líderes, relativizando o evangelho, relativizando princípios bíblicos, relativizando aquilo que a Bíblia chama de pecado. Quando nós falamos sobre o relativismo, estamos falando daqueles que dizem isso não tem nada a ver. Pessoas que acham não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos, torno a dizer, ser vigilantes, examinar as Escrituras, reter o que é certo, andar, viver de maneira digna de Deus. Digna de Deus. Então, é uma característica que antecede a volta de Cristo, do fim dos tempos, será e é a apostasia. E diga-se de passagem, nós vivemos este tempo onde a gente vê hoje em dia, né, um tempo muito difícil, né, para o povo de Deus, que nós já estamos enfrentando aí, né, princípios do fim, né, há evidências de que nós estamos no fim dos tempos. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita na palavra de Deus e a gente faz aí, né, um balanço, uma avaliação do mundo em que nós estamos vivendo, a gente vê que a cada dia, né, nós estamos próximos aí da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, né, a apostasia também fala uma outra questão aí acerca de antes da volta de Cristo se dará também a manifestação do homem da iniquidade, assim chamado, né, em 2 Tessalonicenses. João se refere a este como anticristo, né? Paulo prefere chamá-lo de o homem da iniquidade. É interessante notar que não só a responsabilidade do mal está sobre o homem da iniquidade, o qual agirá abertamente sem impedimento, mas também porque pessoas ímpias estarão ao seu lado. Serão aqueles que aceitarão seu poder demoníaco, fascinados pelos sinais, prodígios e mentiras. Olha só, né? O homem da iniquidade, ele, né, vai agir por conta do diabo, né, por conta de Satanás, né, ele vai realizar sinais, prodígios e mentiras, né? Então, por isso, irmãos, somos advertidos a tomar todo cuidado. Verso 3: não deixem que ninguém os engane de modo algum. De modo algum. Finalizando aí o terceiro ponto do nosso estudo, a vinda de Cristo para os santos.
A vinda de Cristo para os santos, ela tem o significado de que será um alívio quando o céu se manifestar. Quando o céu se manifestar, nós teremos um alívio, né? Versos 7 a 10 do capítulo 1 de 2 a Tessalonicenses, né? E dá alívio a vocês que estão sendo atribulados, né? A igreja passará por um período de tribulação, né? Passará por um período de dificuldades, de perseguições, né? A igreja passa por este período, né? Nós cremos assim, né? Cremos que nós já estamos passando desde a ascensão de Cristo, nós já vivemos aí, né, as últimas coisas, perseguição, né, a igreja de Cristo, princípios de dores, princípios do fim, né, e nós receberemos o alívio quando o céu se manifestar, quando Cristo voltar, né? Paulo declara que será um alívio para aqueles que estão sendo atribulados. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Verso 7. Todos contemplarão a sua glória e ele será admirado e glorificado. Irmãos, glória a Deus, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja, nos tirar desse mundo cruel e atribulado, e nós iremos para a glória, para Canaã celestial, estaremos juntos do Senhor. E quando o céu se manifestar, né, será um dia glorioso, será um dia maravilhoso, né, quando estivermos juntos do Senhor. Né? É interessante notar que este dia será de glorificação do Senhor. Né? Verso 10, do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Em contrapartida, enquanto para os salvos, né, os eleitos, né, forem para a eternidade com o Senhor, também a volta de Jesus será um dia de grande tribulação para aqueles, né, que estão perdidos, né? Verso 8, né, diz que ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não conhecem, no sentido de que não tiveram uma experiência pessoal com Jesus, de que não tiveram Jesus como Senhor de suas vidas, de que não viveram em obediência a Deus. Está falando aqui daqueles que não são salvos, né? Será, portanto, para estes um dia de muito terror, para os que perecem nas trevas. Mas não somente isso. A manifestação da glória de Cristo será tão profunda que estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do seu Senhor e da glória do seu poder. Verso 9 diz que eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. É por isso que o inferno será horrível, porque aqueles que forem para o inferno estarão, né, na separação eterna de Deus e da majestade do seu poder. Então, para o terceiro ponto do nosso estudo, a vinda de Cristo para os santos será alívio, né, para os salvos em Cristo Jesus. E uma orientação que temos é sobre a importância de permanecermos firmes. Permanecermos firmes no Senhor. Né? Permanecer firme. Né? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e da fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, verso 15 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Portanto, irmãos, permaneçam firmes
permaneçam firmes, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Eu termino a minha palavra aqui nesta manhã, dizendo para nós que independente de circunstâncias, de tribulações, de adversidades, que eu e você, que nós como Igreja de Cristo, como salvos em Cristo Jesus, que nós possamos permanecer firmes com Deus, firmes com o Senhor, inabaláveis com Cristo Jesus. Precisamos nos lembrar que o dia do Senhor não está distante, irmãos, de culminar em toda a sua inteireza. Não está distante, não é algo que está longe de nós. O que deve ser feito então a nós, neste momento onde estamos aí às portas da volta de Cristo? O que deve ser feito? Simplesmente permanecermos firmes para não sermos enganados. Então, nesta manhã, que Deus possa fortalecer as nossas vidas, que Deus dê ânimo ao nosso coração, que Deus nos fortaleça a permanecermos firmes em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor. Aqueles ensinamentos do próprio Senhor e dos próprios apóstolos que nos foram transmitidos, irmãos, precisam ser guardados e cumpridos, pois são segurança para a igreja em tempos de apostasia. Nós vivemos este tempo de apostasia, de desvio, de rebelião, né? Que Deus nos ajude a ficarmos firmes, a fazermos a vontade dEle, a vivermos uma vida consagrada a Ele. Que Deus essa manhã traga ânimo ao nosso coração, força à nossa alma, para permanecermos firmes, conscientes de que a nossa pátria é o céu e que nós estamos caminhando para o céu. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, né, neste dia. Será um período, podemos passar por períodos difíceis, mas temos a convicção de que Jesus Cristo, que com Jesus nós estamos firmes. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 3, guarda o que você tem e receberá a coroa da vida. Guarda a tua fé, que nós possamos continuar combatendo o bom combate, permanecendo firmes em Jesus e convictos de que um dia estaremos no céu juntos do Senhor. Permaneça firme, embasado na palavra de Deus que nos foi transmitida um dia. Amém? Que Deus nos abençoe. Querido Deus, amado Pai, Deus querido, nesta manhã nós a Ti suplicamos, ó Deus, dê ânimo ao nosso coração, Senhor. Revigore a nossa alma, nos fortaleça, ó Deus querido, neste dia, ó Pai querido, e nos ajude a continuarmos a vivermos de maneira digna do Senhor. Nos ajude, ó Deus querido, a permanecermos no Senhor, guardando e cumprindo a Tua palavra que um dia recebemos, vivendo em obediência fiel às Escrituras, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos, ó Deus, do engano. Pai, ajude-nos a vivermos de uma forma que o Senhor seja exaltado e glorificado e nos conduza a cada dia ao centro da Tua vontade. É a oração, ó Deus querido, que a Ti fazemos nesta manhã. E assim entregamos as nossas vidas e a nossa igreja no Teu altar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Um grande abraço. Fica na paz.